Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Grato estou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado. Eu estou tão grato. Muito obrigado. Muito obrigado. Te agradeço. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque nós temos hoje livre acesso ao trono da tua graça por causa do sangue de Cristo. Amém. É um direito que nos assiste, é uma benesse que nós fomos agraciados com isso, Senhor. Nós que estávamos completamente fora da tua graça, fora dos teus concertos, das tuas alianças, não te tínhamos a ti, Senhor. Éramos forasteiros mesmo, completamente afastados. Não estávamos nem aí, mas tu nos fizeste chegar perto, Senhor, pelo sangue de Cristo lá na cruz. Tu fizeste com que o castigo que deveria ser sobre nós caísse sobre o teu Filho e que pagou um preço elevadíssimo na cruz do Calvário para nós hoje sermos da tua família.
para nós hoje podemos ser chamados filhos, para nós sermos novas criaturas, para que nós pudéssemos viver uma vida nova, do zero, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa graça maravilhosa que Tu nos deste, Senhor, sem nós termos trabalhado, nem merecido, nem feito absolutamente nada para a termos, Senhor, mas temos-la, Senhor, e estamos gratos por isso. Obrigado por nos teres escolhido, nos teres separado, nos teres eleito, Senhor, nos teres predestinado. Obrigado por nos separaste, Senhor, para nós andarmos nos teus caminhos, nas obras que Tu já preparaste para nós, para que não andássemos nelas, Senhor. Nós pedimos esta noite e sempre, todas as horas da nossa vida, que Tu continues a iluminar os olhos da nossa mente e do nosso espírito. Continua a dar-nos sabedoria, inteligência espiritual, para que nós possamos andar dignamente diante de Ti, de acordo com aquilo que Tu fizeste por nós, que nós possamos comportar-nos, Senhor, falar, pensar de acordo com essa sublimidade, Senhor, em nome de Jesus. É impossível sozinho, mas sabemos que com o poder do Espírito Santo em nós, com essa presença diária em nós, nós vamos nos aperfeiçoando e Tu vais operando no nosso querer, no nosso efetuar, e cada dia que passa nós somos transformados segundo a imagem daquele que nos criou, Senhor, de glória em glória, de fé em fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Continua a guiar a nossa vida, faz-nos sensíveis à voz do Teu Espírito, tem misericórdia de nós e de todos aqueles, Senhor, que por qualquer motivo falharam ou caíram, Senhor, terem misericórdia deles, Senhor. Ilumina-os também para eles compreenderem a grandeza e o comprimento, a altura, a profundidade do Teu grande amor, para que eles continuem a ser atraídos por esses laços de amor, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar. Glória a Deus. Que maravilha. É ser uma família. É ser família, é estarmos na presença de Deus. Que maravilha é nós podermos louvar e sentir a sua glória. Enquanto nos preparamos para continuar a responder às vossas perguntas, lembrar que a partir de hoje deixa de ser obrigatória a máscara nas igrejas e em todo lado, com exceção dos hospitais, centros de saúde, clínicas e serviços e transportes públicos e lares. De resto, a máscara deixa de ser obrigatória. Se alguém entender que deve manter de usar a sua máscara, eu não me ofendo, não fico nada aborrecido, mas dou-lhe o conselho de você deixar cair a máscara. Só para fazer esta piada. Deixar cair a máscara. Amém? Ora então, nós ficamos na pergunta... Foi na 6, não é? É exatamente. Porque há crentes que têm medo da morte física. Exatamente. Então vamos para a 7, não é? Exatamente. A cremação dos mortos pode ser uma opção para o crente? Pode, sim, senhor. Não é verdade? Sim. Sabes que havia um dogma na Igreja Evangélica, há muitos anos atrás, principalmente da igreja de onde eu venho, minha mãe também, a Assembleia, que ensinava-se às pessoas que não podiam ser cremadas porque era a destruição do corpo e então não era permitido. E dificultava a ressurreição, não? Exato. Pois, imagina se espalham as cinzas assim por um sítio grande. Como é que Deus vai encontrar? Pois. Meus amores, quando as pessoas às vezes falam estas coisas a nós... Se eu fosse Deus, dizia, para não cremem os corpos, por favor. Exato. Que tem mais que fazer do que andar à procura dos pozinhos todos. Vai ser tão difícil de encontrar depois. Depois alguns vão aparecer sem sobrancelhas, outros vão aparecer sem o queixo. Amor, estou a brincar. Estamos a brincar. Porque é assim. Então e as pessoas que infelizmente morrem em incêndios carbonizadas? Não é? E outras situações em que há uma destruição total do corpo, não é? Uma pessoa que cai numa trituradora. Faz lembrar logo hambúrgueres. Isso.
naufragam, por exemplo. Sim, Decompõe-se o corpo o todo corpo debaixo de compõe-se água. tudo debaixo de água rapidamente, aquilo é uma... Portanto, é assim, importam-se que sejamos nós a responder, porque estamos a gravar, o nosso som é que está a ser gravado, as pessoas precisam que a gente responda. Portanto, é assim, eu sei que vocês têm muita vontade de participar, eu sei disso tudo, mas não levem a mal, está bem? Pronto. Se a cremação dos corpos pode ser uma opção, naturalmente que sim. Não há uma obrigatoriedade de enterrar, não há uma obrigatoriedade de... Sabe porquê que se enterra? Por uma questão de decomposição do corpo e proteção dos que cá ficam, no sentido de que não hajam doenças, propagação. Sabe que no tempo da peste negra, um dos grandes problemas era a decomposição dos corpos nas ruas. As pessoas morriam e eram jogadas nas ruas e depois passava a carreta. É daí que vem a expressão chamar carreta, sabes disso, não é? Chamar-se carreta ao carro funerário. Passava uma carreta e havia um fulano com umas vestes que achavam que protegia as pessoas, que não protegia nada, não é? Carregavam os corpos na carreta para uma vala comum, não é? Onde depois eram dissolvidos com cal e era tapado. Portanto, não... Ainda era pior. Só de pensar nisto é muito pior. Portanto, as pessoas dizem, mas é a destruição do corpo, eu não tenho direito a destruir o corpo. Meus amores, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Se você não o destrói com a bebida, com o tabaco, com o excesso de comida, com a falta de cuidados médicos, vai destruir depois pela cremação ou pelo enterro, ou por outra razão qualquer, é igual. E ninguém fica a pensar que, porque as cinzas são espalhadas, Deus não vai encontrar a pessoa. Claro que vai. Sabe, eu gosto muito de visualizar as coisas, não é? E a imagem que eu tenho desse dia do julgamento é que quando o Senhor chamar, Ele não vai chamar os nomes. A pessoa sabe que tem que ir. E quando Ele chamar o ser humano ao julgamento, toda a partícula, todo o grãozinho de pó, tudo o que estiver, vai se segregar outra vez para ser apresentado diante dele. Sim. Não é? Sinceramente, não sei se vai ser assim. É uma imagem que eu tenho. Não sei se será assim, não, exatamente. Sim. Na Bíblia não refere que seja assim ou não. Estou eu a dizer. Não fiquem a pensar que, porque sou cremado, não vou poder participar ou estar diante de Deus. Não, nada disso. Não fiquem a pensar essas coisas. Queres acrescentar uma coisa? O que eu tenho aqui é assim, a cremação acelera a decomposição, tornando o corpo em pó rapidamente. Ora, se a Bíblia diz que somos pó e ao pó voltaremos, que é o que está escrito, né? No suor do teu rosto, Gênesis 3,19, diz, comerás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. A cremação acelera o processo. Se nós somos pó, viemos do pó e vamos ser transformados em pó, mais depressa com a cremação ficamos em pó, não é? Concordo plenamente. E depois eu até tenho aqui já é a minha reflexão. Os rituais do enterro, o levantamento dos ossos, dão origem a cultos fúnebres antibíblicos. Sem dúvida. Porque no nosso país, não é todos, mas no nosso país, há muito o culto dos mortos. É flores para os mortos, é velas para os mortos, pronto, há um culto. As pessoas, no dia 1 de novembro, vai tudo para tudo, quer dizer, uma grande maioria, vai tudo para os cemitérios, é um negócio para as flores, e dá-se origem a rituais que não são bons, são até antibíblicos. A Bíblia não diz lá para andar a levantar ossos, ou para estar a pôr flores na campa, fala nada disso. Até os judeus até têm um hábito, em vez de porem flores, põem pedras. Exatamente. Que a pedra, pelo menos, ninguém a rouba, né? E é mais pesada, não foge. Agora as flores murcham. Mas pronto, isto são reflexões. Mas que eu, pessoalmente, não vejo inconveniente nenhum em cremar, até porque há casos de pessoas que foram cremadas na Bíblia, o rei Saul e os filhos. Alguém poderá dizer, mas o rei Saul era... E os filhos, o Jonatas. Jonatas era amigo pessoal do David, né? E eles foram cremados. E as cinzas foram enterradas na terra, pronto.
ou Sem podiam dúvida. ser lançadas noutro sítio qualquer, mas há casos de pessoas que foram cremadas. E enquanto que há outros têm uma certa relutância em cremar, porque dizem que a cremação que é derivada dos povos pagãos. Ora, se eram pagãos, eram mais inteligentes que os outros, porque escusavam de estar a transmitir à Terra a porcaria, a decomposição de um corpo na Terra. Os cemitérios, por exemplo, as infiltrações da decomposição dos corpos pode atingir fatalmente um lençol freático. Por exemplo, as águas podem ficar inquinadas por causa dos produtos químicos que são libertos na decomposição dos corpos. Por exemplo, é uma coisa que não é higiênica, nem sequer é higiênica. Mas pronto, leva, como eu digo, a rituais fúnebres que não ajudam a nada, que não são nada de acordo com a vontade de Deus. Tem muito a ver com a cultura também dos povos. Porque e agora, ultimamente, em Portugal, nos últimos 20, 30 anos, a pessoa se faleceu de manhã é enterrada no dia a seguir, praticamente. Mas já houve o tempo em que não era assim. Em que o enterro levava 3, 4, 5 dias e as pessoas ficavam ali naquele sofrimento. É uma sofrência constante em que o episódio fica prolongado, o episódio de enterro, que eu acho que é uma coisa que deve ser logo encerrado para que se faça o luto. E depois a história ao fim de 5 anos, dá uma chavinha, vou botar o meu exemplo, quando o meu pai morreu, o senhor da funerária, depois do funeral, veio-nos entregar uma chavinha. E eu disse, isto é o quê? É a chave do caixão do seu pai, quando for o levantamento dos ossos. E eu olhei para ele e disse, obrigado. Agarrei na chave e pus para cima da terra. Não, você não pode fazer isso. Acabei de o fazer, deixe lá estar. Mas o senhor... Não, eu não venho ao levantamento de ossos. O episódio encerrou. O que está aqui não é ele. É o casaco dele. É o corpo que ele usou nesta terra. Portanto, não... E falo nisto muito abertamente, sem magoar ninguém, sem querer ofender ninguém, nem suscetibilidades. Mas, efetivamente, é importante entendermos isto. Concordo plenamente que é muito mais higiênico, é muito mais seguro, ajuda-nos a encerrar. Tens o teu exemplo, não é? Tens o exemplo da tua mãe. E do meu pai. E do teu pai, portanto. E, no entanto, houve pessoas da igreja que ficaram assim um bocado de pé atrás comigo por causa de ter alinhado na cremação do corpo do meu pai. Não sei porquê, mas... não sei, eu quando digo não sei porquê, isso tem a ver com a pergunta anterior, que é porque é que alguns crentes têm medo da morte física. Tem a ver com a superstição da morte, a maneira como as pessoas encaram a morte. Nós que somos de Deus e que já ressuscitamos com Cristo, a Bíblia diz para a gente pensar nas coisas que são de cima. Então nós habituamos tanto a pensar nas coisas que são de cima, que as coisas aqui de baixo para nós não têm grande importância. O corpo não tem importância nenhuma. O que interessa é o espírito e a alma da pessoa. Isso é que é eterna. Agora o corpo não. Mais a mais, um dia vai ser transformado. Exato. O que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Portanto, este corpo não tem valor nenhum. Exatamente. Tem valor enquanto nós estamos cá, temos que cuidar dele. Tudo bem. Agora depois de morrer... É um invólucro, é um saco vazio, é uma coisa que não... Os sacos vazios a gente pode guardá-los, mas se forem, nos não prestarem, deitamos fora. Pronto. É quase isso. Parece assim um bocado insensível falarmos nisto, mas temos que começar a habituar-nos a pensar nas coisas de cima. Mais nas coisas de cima, não é? Temos que olhar para cima dar mais valor, exatamente. São as que são eternas, como exatamente, Paulo diz, exatamente. e não as que são temporãs, como as desta terra, não é? Basicamente é isto. Eu gosto de sempre contar isto. Havia um americano que gostava tanto do carro, um Buick, que comprou não sei quantos lotes de um cemitério e mandou fazer uma garagem. Então, quando ele morreu, o funeral dele foi o carro a descer para dentro daquele buraco. O carro está lá com ele ao volante, um cadáver, um esqueleto ao volante de um carro. Portanto, vejam a ridícula que chegamos. Este culto da morte, este culto que existe das flores, da laje, de fazer um mausoléu, etc, etc, eu chamo, desculpem a minha sinceridade e a minha honestidade, de remorso. E o problema chama-se exatamente isso. Não tratamos em vida, então temos o remorso. É para não haver esquecimento. Vocês sabiam que o grande mausoléu, o grande laje, o grande memorial é você?
Nós somos a memória dos nossos pais, nós somos a imagem deles, nós somos a coroa deles. Vivos ou mortos, nós somos a coroa deles, porque somos os filhos. Não é? Somos a grande vitória deles. Um pai ter um filho é uma grande vitória, porque é a projeção da imagem dele para o futuro. Um pai ter um filho é quase um milagre. Sim, for a o mãe. pai com a mãe. A mãe, percebem o que a gente está a dizer. A gente está assim meio a brincar, mas é para trazer é leveza. para quebrar o gelo. Porque quando se fala na morte, a pessoa fica logo assim um bocado... E nós somos muito desapegados. Pronto, a verdade é esta. Gostamos das pessoas, mas a morte para nós é um momento. Há uma partida, vem a saudade e tal, de vez em quando, mas sabemos que um dia vamos estar com eles. Claro. E essa é a nossa luta. Não é? A morte é uma bênção. A morte é uma bênção. É ganho. Por exemplo, olha as pessoas que sofrem. Para elas a morte é um alívio. Acabou. Não pode ser visto a morte como uma coisa macabra. Não. Se fosse uma coisa macabra... Para quem não tem Jesus, não é uma coisa bonita. Claro. Mas é por isso que o Senhor nos chamou. Para pregarmos o Evangelho, darmos a salvação aos perdidos, para ver se eles despertam para a verdade e para o conhecimento do Cristo ressurreto. Claro. Okay? Há um versículo que a gente costuma dar nos funerais, que é 1 Coríntios 15, 19, que diz lá que se a esperança de um homem só se resume a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Exatamente. Uma pessoa que só tem uma esperança para aqui, só pensa aqui, e pensa que depois de morrer acabou-se tudo, essa pessoa é um miserável. É um triste. Podes crer. Mas a vida não acaba aqui. Isto é uma passagem, Graças não é? a Deus, exatamente. Ora bem. Pergunta seguinte. Como pode um católico ser salvo se Deus odeia a idolatria? A palavra não é... Odeia não está bem emprego. Será abomina. Sim. Não é? Como pode um católico... Vamos pôr isto... Não é só católico, tem que ser apostólico romano. Porque católico significa universal e pertencente a Deus. Portanto, um católico apostólico romano ser salvo se Deus odeia ou abomina a idolatria. Queres? Como eu comecei a outra, queres começar esta? Ora bem, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso. É importante. Deus abomina a idolatria, mas ama os idólatras. Isso é a primeira coisa que temos que saber, não é? Muita gente, os pais que cometeram idolatria aborreceram a Deus, mas os filhos que amam a Deus não pagam pelos pecados dos pais. É preciso ter em nota isto, que às vezes a gente interpreta aqui mal a situação. Eu tenho aqui um versículo bíblico que é importante dizer, em Ezequiel 18, versículo 19 e 21. Se puderem passar, agradecia. Diz assim: mas dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai? Espera aí, Ezequiel 18, do versículo 19 a 21. Diz assim: mas porque não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho prometeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Exatamente. É importante saber isto, que embora a Êxodo 20 diga que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Exatamente. É preciso, no outro dia o pastor falou nisso e frisou essa parte, e é bom saber que os filhos não têm que pagar o pecado dos pais. Exatamente. Se obrarem como deve ser, com retidão. Agora, se eles também aborrecerem a Deus como aos pais, infelizmente... Não é porque o pecado seja... Exato. Não é porque o pecado seja hereditário. Isso mesmo. Porque é preciso ter atenção com essa coisa do pecado das maldições hereditárias. Separar as coisas. É preciso ter atenção, porque muita gente pensa que vai herdar as maldições do pai e por isso andam a sofrer as mesmas doenças e os mesmos vícios. Isso mesmo. Claro, mas isso... Quem é crente em Jesus, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então nós fomos resgatados das maldições, não temos que pagar por maldições que os pais pagaram.
ou que tem que sofrer maldições por causa dos pais. Não, isso é errado, é um ensinamento errado. Então, o pai é idólatra, vai pagar o preço da idolatria, que ela é morte, é a rebelião contra Deus, e é rebelião e é morte eterna, não é? Se a pessoa não se arrepender. Agora, os filhos que não tiveram culpa nenhuma daquilo que os pais fizeram, não têm que pagar por que os pais fizeram, se não fizerem. É o que está aqui. Se o filho obrou retamente com justiça, então certamente viverá, não vai ser atingido por isso. Portanto, isto é o que está escrito, não é? E está escrito no Velho Testamento. E no Novo é corroborado pela morte de Cristo, que nos resgatou a nós dessas maldições. Fazendo-se ele próprio maldição. Ele se fez maldição, exatamente. Para o caso de nós ainda não... É porque é assim, é preciso explicar. O pastor António está a falar de uma coisa muito interessante, que aproveitamos, se calhar, a atalho de foice, para pôr aqui na questão da idolatria e de ser salvo ou não. Vamos separar as maldições hereditárias e as questões hereditárias ou familiares com esta questão. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem. Mas não é só para o lado mau, também tem o outro lado. Deus visita a bondade dos pais nos filhos até a terceira... Tem 1000 gerações. Exatamente, até é maior. É maior. É a única coisa que é maior. Claro. Porque se você for a ver, as bênçãos são 10 ou 11 versículos e as maldições são 30 e tal. Do Deuteronômio 28. Sim. Êxodo 20 fala nisto, nesta questão de que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem. Agora, se o filho, independentemente do que o pai praticou, trava a iniquidade, trava o pecado, ele imediatamente trava a bola de neve. Estão a entender? Trava tudo o que vem de trás. Então não temos que viver nessa aflição. A partir do momento que entregamos a vida a Jesus e temos um encontro real com Ele, que é uma coisa que nos transforma, que nos faz deixar e abandonar o pecado. Não somos perfeitos, mas já não praticamos as coisas com a mesma leveza com que fazíamos. Naturalmente que toda a maldição que estava para trás fica imediatamente travada. Claro. Agora, o que o pastor José António está a dizer é que há pessoas e que, independentemente disto tudo, vivem atormentadas com o que os pais fizeram no passado, avós, etc. Então, é-lhes incutido por doutrinas erradas, e verdade. Até crentes, não é? E até crentes, e mal interpretadas, principalmente, para que as pessoas vivam nesta aflição. Tu tens que destruir essa maldição. Não, Jesus já o fez. Vocês entendem? Vivemos no medo de uma coisa que não vai acontecer. Claro. De uma coisa que já não está em vigor na vida do crente, daquele que crê em Jesus. Essa coisa faz parte das técnicas que se usa para manipular os crentes. Há 3 coisas que é muito fácil enganar um crente. É a coisa mais simples. Uma pessoa que seja maldosa, é super fácil enganar um crente, super fácil. Estou a falar daqueles crentes que são crentes que andam a passarem a Bíblia, ou a aquecer cadeiras, não é? Agora, se for um crente que estuda a palavra, tenha comunhão com Deus, é difícil de enganá-lo. Mas aquele que anda a passarinhar e a ver os elétricos, não é? Vai para a igreja, mas é para ver os elétricos, essa é a coisa mais simples de enganar. Há 3 coisas para enganar um crente. Eu estou a ensinar isto, não é para você o fazer, não é? Mas é para saber como é que muita gente se usa da bondade e da inocência dos crentes. Porque os crentes, às vezes, Jesus dizia que os homens do mundo são mais inteligentes e sábios que os filhos da luz. E ele até disse, olha, nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E há muito crente que não tem esta prudência, é um totozinho, é um troloró. Aleluia, é o crente aleluia. Mas isto que eu estou a falar é para explicar a maldade dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, usando 3 coisas simples. O medo, ok? Uma delas é a ganância, outra é a culpa. Ora, aí está. São 3 coisas. Portanto, por ordem, medo, culpa e ganância. O medo é exatamente o medo das maldições hereditárias. Há ministérios que são exímios a criar medo às pessoas com as maldições hereditárias. Isso prende as pessoas a terem que ir a correntes de oração, a reuniões especiais, se calhar a ter que dar mais um dízimo extra para apaziguar os deuses lá no céu.
Opa, há O tudo. comprar de elementos O medo, supostos, exatamente. elementos santificados, por ungidos. exemplo, não é? Há igrejas que vendem bocados de terra do Monte Sinai, bocados de madeira da cruz de Cristo, água do Rio Jordão e as pessoas... Delcano. Água de Elcano. Água do Alcano, se calhar é do Trancão. Em vez de Jordão é do Trancão. Então usam-se essas coisas para meter medo, aos crentes, às ovelhinhas de Jesus. E as pessoas com medo andam ali todas direitinhas. Quantas vezes a gente não viu líderes a criar medo nas pessoas quando vão ao Velho Testamento dizer que a terra se abriu e engoliu os rebeldes, o Datão, o Coré, a Miriam ficou leprosa. Opa, a pessoa anda ali. Não fales contra os ungidos do Senhor. Pois é. Não levanta a sua voz contra os ungidos do Senhor. Então, o medo é uma delas. A outra é a culpa. Ora, daquilo que Jesus nos libertou foi disto tudo, do medo e da culpa. Nós éramos culpados, estávamos condenados, mas Cristo na cruz pagou o preço pelos nossos pecados e nós ficámos livres. Exatamente. E muita gente não gosta de pregar isto porque isto liberta as pessoas demais. Faz as pessoas mais independentes, não é? Mas o que é que eles gostam? É de crentes que sejam dependentes. Há os toxicodependentes e há os religioso-dependentes. Sem dúvida. Vão à igreja com medo das maldições, com medo disto, e andam ali direitinhos que nem um fuso. Não andam manipulados. Andam debaixo das maldições, Amarrados. é verdade. Outra coisa é a ganância. Deixa-me só dar um exemplo da culpa. Irmão, não compre esse par de sapatos que você estava a programar comprar. Dê para estas pessoas aqui de Moçambique que estão a passar fome, que estão a precisar da nossa oferta. E a oferta nunca lá chega. A oferta vai para outra coisa qualquer, porque eu não quero mencionar agora, e vai para fazer outra coisa qualquer, e você pensa que está a dar ofertas para as igrejas que são feitas de barro e de paus e pedras, como vocês veem às vezes nas fotografias, não é? Que eu acho que é nojento essa exploração, mas é para pôr culpa, não é? Você que andou na idolatria, você andou lá de joelhos, comprou velas do seu tamanho e agora não dá nada para a casa de Deus. E a pessoa pensa, pois é, pá, antes eu dava tanto e agora não dou. Pá. Na vez de dar por alegria, dá por culpa. Isto é exemplo. Sim. Há tantos casos que podíamos falar. Terceiro. O da ganância, essa então é fatal. Essa funciona sempre. Quem quer uma casa nova? As pessoas querem mais. O ser humano é insatisfeito por natureza. É como a Bíblia diz, os olhos nunca se cansam de ver e as pessoas nunca se cansam de ter. Querem sempre mais. Têm 5, querem ter 10. Então é aqui que muitos líderes e pastores e apóstolos, não é, usam deste estratagema para aliciar as pessoas a dar mais. Quanto mais dão, mais recebe. Então a pessoa fica a pensar, vou dar, se eu der 10 vou receber 100, se eu der 100 vou receber 1000, e toca de dar ali com fartura e nunca mais vê as coisas a funcionarem, mas aquela esperança, aquela ganância de ter mais, eu já caí nesta ganância, filho, já caí. Caímos todos. Eu já caí nessa ganância, não é? Todos. Portanto, 3 coisas, medo, culpa e ganância. Você quer ter um carro novo, agarre numa oferta boa, uma oferta grande, uma oferta que lhe custe e dê para o Senhor, que é como entrada nesse carro. Não sabia que a igreja tinha stands, não é? Mas caímos todos nesses erros. Não é? Quem quer aprender a vencer durante a crise? Esta pergunta é uma pergunta boa. Quem quer vencer na crise? Mas depois, aquilo que vai ser falado é sempre como tirar da sua carteira para a minha. É por isso que eu não ensino essas coisas, nem eu. A grande diferença da igreja primitiva para as atuais é que na igreja primitiva os irmãos traziam o dinheiro da venda dos terrenos aos pés dos apóstolos. Agora é para os bolsos. Verdade. Já não passa para os pés, vai logo direto para os bolsos. Uma das coisas que mais espantou algumas pessoas aqui na nossa igreja, sem nos querer pôr acima da glória de Deus, foi em momentos de grandes dificuldades que algumas pessoas passaram aqui, a pergunta que eu fiz foi: precisa de apoio, precisa de ajuda financeira, precisa que... Não, espera aí, o que é que você está a perguntar se eu preciso de dinheiro? Sim, estou a perguntar se precisa. Mas nunca ninguém me perguntou isso numa igreja. Mas é por isso é que você está aqui.
Que a verdade é esta. E porquê? Porque eu sou mesmo diferente. Inclusivamente, já ajudei em funerais, a igreja já ajudou em várias coisas. Despesas que são grandes, que são inesperadas, a igreja já ajudou. Isso é de louvar, porque normalmente é ao contrário, não é? As pessoas estão sempre à espera de que os pastores peçam só receber. Isto, infelizmente, para a nossa vergonha, a classe pastoral está muito mal vista por causa disso. Aqui e em todo o mundo. Em todo o mundo. Bem, podemos avançar? Vamos. Eu, por acaso, tinha uma história gira para contar, mas eu prefiro que a gente avance. É. Portanto, como pode um católico ser salvo se Deus odeia a idolatria? Essa já é foi simples. vista. Já estávamos Já. Mas era só para rematar. É o remate, o golo final. Ok. É só dizer isto. Pegando nas palavras que o pastor Zé António disse, ele pode ser salvo se ele simplesmente não andar em idolatria. Eu conheço pessoas que são católicas que já não são bem apostólicas romanas porque não se revêem nem a entidade do Papa, veem o Papa como um chefe de Estado e não como chefe da Igreja. Não vão à Igreja porque não concordam com a exposição das imagens e dos santos. Mas estão na Igreja Católica porque têm medo da imagem que passa da Igreja Evangélica e Protestante. Que é tudo maluco, que anda tudo lá aos piruetas, e que gritam, e que levantam as mãos, e então onde é que tu vais? Vou ao culto. Parece que vão cortar e fazer sangue, e não sei o quê. As expressões, estás a ver? A gíria igrejiana, que muitas das vezes nós não sabemos gerir, e falamos, e as pessoas, como não compreendem, ganham receio. Então mantenham-se lá. Só que são contra as imagens, são contra muita coisa. Perguntam porque é que nós só comemos a hóstia e o padre é que bebe o vinho. Fazem perguntas que são de quem já tem os olhos abertos. Portanto, provavelmente, é só para arrematar, Zé. Sim. Provavelmente, nós vamos ter grandes surpresas e vamos ver pessoas no céu, connosco, que não estávamos à espera, porque não se deixaram contaminar pelos ídolos, nem por aquilo que eles representam. Não se esqueçam que uma das cartas do Apocalipse, uma das alertas de Deus à Igreja, diz primeiro os elogios e depois diz assim: sei que toleras o trono de Jezabel, ou seja, toleras a idolatria, mas olha, faz antes isto, aquilo e aquilo outro. Ou seja, eu acredito que são pessoas que mais tarde ou mais cedo Jesus se revela a elas da maneira correta para que elas venham ao conhecimento da verdade. E islâmicos, não tenham mais pequena dúvida, há muito islâmico que está muito muçulmano, que está muito decepcionado com aquilo que a religião deles neste momento representa. E pedem ajuda a Allah, pedem ajuda a Maomé, não têm ajuda absolutamente nenhuma, e depois é do estilo: olha, Jesus, se tu és verdadeiro, como eles dizem que tu és, então faz qualquer coisa. E há muitos que contam que Jesus lhes apareceu de noite, outros, e ficam transformados. Porque isso é que é o grande fruto. Não é dizer, Deus apareceu-me, mas depois continua a ser um malandro. Não. Vocês estão a perceber? É, Deus apareceu-lhe e eles ficam totalmente transformados. Portanto, é possível? É. É preciso abandonar a idolatria. Claro. Pergunta seguinte: qual a diferença entre adorar e venerar? Qual a diferença entre responder e... Tem diferença. Tem diferença, sim, senhor. Bom, um bocadinho acerca disso também. Foi? Foi. Não só na questão do vernáculo, não só do significado, mas vocês vão de reparar numa coisa. Por exemplo, quando Jesus foi confrontado por Satanás, em Lucas 4, naqueles 40 dias e 40 noites, no original não diz se prostrado me adorares, diz se prostrado me venerares. É uma coisa mais profunda, porque implica nós darmos de tudo o que nós somos. Não é só prestar honra, é nós venerarmos. Tu tens o significado de uma palavra e de outra? Eu tenho, de uma e de outra. Então, adoração, a etimologia da palavra no grego é latro, ou latria, é adorar a Deus. É o culto que se presta a Deus. Okay. A veneração
já vem do culto de Dúlia, que é de onde vem idolatria, que é aos ídolos. Muito bom. Portanto, adorar é o culto que se presta a Deus em espírito, é a adoração. A veneração é às imagens, é aos ídolos. Por isso é que se chama idolatria. Porque a palavra latria é adoração, mas a dúlia é a veneração aos santos, ou a veneração às imagens ou aos ídolos. Daí que se chama idolatria. Muito bom. Só para, enfim, para encurtar assim uma longa história, não é para estar aqui com muitas coisas, mas basicamente é isto. Vamos passar para a outra. Para a gente... Adoração, a oração, adoração a Deus, veneração relacionada com culto a ídolos, idolatria e tudo o que não é de Deus. Perceberam a diferença? Pergunta seguinte. É normal uma pessoa salva ter dúvidas da sua salvação? Eu tenho aqui uma resposta que dizer, não é normal, mas pode acontecer se não estiver firme naquilo que acredita. Eu sou assim muito direto, não é? Já me chamaram que eu sou bruto, mas eu... Seu bruto. Seu bruto. Brutos. Mas ela gosta assim. Então, não há nada melhor do que irmos à palavra, não é? Aos versículos bíblicos. Eu sou assim muito pão queijo, não tenho assim muitos rodeios, não é? Por exemplo, já que é para não fazer... Tenho aqui, mas tenho uma que é importante para mim, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Lá, confirma lá. 1 de Pedro 1:10. Que eu pensava que tinha aqui, mas não pus. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. Também não é Queres esse. outra versão? Não é outra versão. Então é a 2 de Pedro 1:10. Segunda. Perdão. Vamos à segunda. 1:10. Sim, faz sentido. 2 de Pedro 1:10, mano. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Exatamente. Portanto, o que é que a gente tem que fazer? Cada vez mais firme a nossa vocação. O que é a vocação? É a salvação. Deus tem uma vocação para nós. Qual é? É a salvação. Chamou-nos para ser salvos. Então, precisamos estar firmes na nossa salvação. Há muita gente que não se debruça a estudar estes assuntos e não está muito firme na sua salvação. Tem um entusiasmo, é crente, aleluia, está entusiasmado mentalmente e as suas emoções estão exacerbadas, mas quando verdadeiramente a pessoa é metida na prensa e o diabo vem para atacar com tribulações, a pessoa vê até duvida que está salva. Não é? Quando é espremido. Quando é espremido a sério, pensa, Deus abandonou-me. Quantas pessoas, crentes, eu estou a falar de crentes, né? Pensam que Deus os abandonou, que não gosta deles, que Deus está zangado com eles, porque não estão firmes na sua salvação. Porque se estivessem firmes naquele amor que Jesus nos demonstrou na cruz do Calvário por nós, carregando os nossos pecados, sendo crucificado, sendo castigado no nosso lugar, se a pessoa estiver firme nisto e perceber o que é que Jesus fez por nós, não tem a mínima dúvida que Jesus o salvou, nem dúvida da sua salvação. Isto é a minha opinião, não é? Mas para isso dá trabalho. É a pessoa fazer firme, como está escrito ali em 2 de Pedro 1:10, diligentemente é uma coisa que dá muito trabalho. Exato. Dá trabalho, a pessoa tem que se disciplinar, apetece-lhe fazer uma coisa, mas não vai, ele vai fazer aquilo que é reto, vai fazer, pega na palavra, vai estudar, vai orar, não percebeu, ora a Deus, em vez de ficar a telefonar ao vizinho do lado, ele ensinou-lhe uma coisa que não é aquilo que eu aprendi, e vai falar mal dele e telefona ao outro, e telefona a toda a gente a dizer que aquilo está errado. Não se dá o trabalho de orar a Deus, não se dá o trabalho de buscar a Deus, não se dá o trabalho de meditar no assunto para, eventualmente, perceber uma coisa que nunca ninguém lhe tinha dito. E aproveitamos para dizer que é importante que a pessoa, quando tem dúvidas, quando não está bem esclarecido, Obrigado. Vai e o que é que faz? Pergunta ao pastor. Vem falar connosco e esclarece. Porque é para isso que nós cá estamos. Nós não estamos cá só para pregar, não estamos cá só para levantar a oferta, nós estamos cá para dar aconselhamento, estamos cá para explicar, inclusivamente para
juntos, apresentarmos as razões da palavra de Deus para fazer chegar ao vosso coração. Porque assim, já perceberam que nós não estamos cá para enganar ninguém. Neste ministério, nós não estamos cá para enganar ninguém. Ensinamos a verdade. Às vezes pode ser um bocadinho mais dura, um bocadinho mais rígida daquilo que se aprendeu, porque se calhar o que se aprendeu foi aguado. Mas, meus amores, olha, eu aguado não gosto de comer nada, porque fica sem sabor. Não é? Eu aguado, nem gelado, quanto mais, não é? Então... é duro, então bebe um bocadinho de água, que é o que a gente faz, mas não é aguado. E vamos aprendendo, vamos deixando isso subir ao nosso coração. Veja uma coisa que o pastor António disse com muita sabedoria. Ele não disse um salvo, ele disse um crente em Deus. Porque crente até o diabo é. Todos podemos crer. Ser salvo é aquele que sabe que aquilo que Jesus fez foi por ele. Portanto, não foi por acaso que te enganaste. Eu acho que este versículo, 1 de Pedro 1, também tem a ver, também. Está relacionado, porque ele diz: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, exato, que para vós era destinada. Ou seja, a salvação, a graça do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manifesta na salvação, era para nós destinada. E nós temos que acreditar nisto. Não podemos duvidar. Porque se nós duvidarmos, somos como a onda. Tiago fala nisto. Claro. A onda que vai para a frente, volta para trás. E hoje está tudo bem, amanhã não está. E vem a circunstância. Ficamos com dúvidas se somos salvos ou não. Deus é o nome, Deus já não me ama, Deus já não gosta de mim. Essas conversas é dos temporãos, ou seja, daqueles que hoje é a montanha russa. Hoje está tudo bem, espetacular, Deus é maravilhoso. Amanhã está a descer e já não sabem quem é Deus. Isso só pode acontecer com quem não tem a certeza da sua salvação. Muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas, não quer dizer que nos vai impedir de passar por elas. Há um propósito em passarmos por elas, mas Ele está connosco e Ele vai nos ajudar. E Ele vai impedir que fiquemos na circunstância, porque Ele estará antes, estará depois e estará durante. O que é que me está a entender? Amém? Pronto, era só para já para eu beber água e depois para fazer a intervenção sobre o assunto, porque de facto ele usou o termo certo, crente. Há muito crente e poucos salvos. Há muito crente em Deus e poucos com a salvação efetivada no coração. É duro isto, eu sei. Mas é verdade. Não é? Portanto, o que é que eu quero sugerir? Eu vou desligar o ar-condicionado, desculpem lá, porque está a afetar e ele depois não se sente bem com isso. Mas mais do que isso, compreenda a importância de nós, isto na sequência da pergunta, se a pessoa pode ter dúvidas da sua salvação. Antigamente ensinávamos que sim, e que até era normal, porque era sinal que tínhamos que perseverar, não era? E que tínhamos que progredir no conhecimento. Amores, isso... Ter a certeza da nossa salvação não nos pode impedir de progredir no conhecimento. Não nos pode impedir de progredir na certeza de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e que nós hoje estamos salvos pelo seu sangue, não pelos nossos méritos, mas por causa dos méritos dele. Porque ele sim era digno e é digno e nós é que somos os indignos. Agora, porquê é que ele nos escolheu? Porquê é que ele acha que somos dignos? Não sei. Um dia temos que nos perguntar. Exato. A parte boa é quando você chegar lá em cima, você vai ficar tão encantado de ver Jesus e ver tanta gente que você não se vai lembrar de fazer pergunta nenhuma. Às vezes eu ouço aquelas pessoas dizem, quando lá chegar acima vou perguntar isto a Jesus. Não vai perguntar nada. Vai ficar tão encantado ao ver o céu, ao ver aquilo que Deus fez para nós, para nos receber, que não vamos perguntar nada. Não. E pumba. É muito importante estarmos firmes na nossa salvação. E não deixarmos... Essa dúvida vem porque o diabo quer impedir-nos de vivermos a plenitude da salvação. Essa que é a maior arma do diabo. A não dúvida, é doenças, não é nada disso. É fazer a pessoa cair da sua esperança, da sua fé em Cristo, da sua salvação. O diabo sabe que a pessoa está sentada à direita do Pai.
acima de tudo o principado, poder e potestade. Ele vai fazer tudo para a pessoa cair nessa posição. Como é que se cai? Duvidando. Duvidando da sua própria salvação. Deixando de acreditar. Duvidando da sua própria predestinação que Deus já fez para nós. Há pessoas que eu fico abismado como é que não entendem a doutrina da predestinação e ficam a falar coisas que são absurdas. Puxa, se há maior glória que esta, nós temos sido predestinados por Deus. Puxa, não há. Deus escolheu-me, escolheu assim. Se a pessoa ficar a duvidar desta situação, se calhar não é predestinado, não é? Aí eu fico a pensar, se calhar não é. Mas não compete a mim julgar. Exatamente. Compete agora a cada um analisar-se a si próprio, estar firme na sua salvação e não ter a mínima dúvida daquilo que Deus fez por nós. Fez. Glória a Deus. Até Está porque feito. há frutos disso. A salvação manifesta frutos de salvação. A Bíblia fala disso. Então é natural que, havendo salvação, ora, se eu fui salvo daquilo que eu era, tem que haver uma transformação, uma mudança na minha vida, no meu caráter. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão a entender? Agora você diz assim, mas eu ainda me enervo. Mas Cristo também se enervou. E enervou-se e não foi brincadeira nenhuma. Pegou no azorrato. Sabes uma coisa engraçada? Eu estava a falar isso com o Jonas, que o pastor Jonas também não fez esta semana, foi outra. Que muitas das vezes, quando se conta a história de Jesus ir ao templo, mandar os vendilhões embora, não se fala no azorrato. Porque ele pegou no chicote, ele pegou no azorrato, ele bateu neles. Ele mandou as coisas para o chão. Ele abriu as gaiolas dos pombinhos e das rolas. Imagina passarada toda, tudo ali a voar. E as ovelhas a saírem do átrio. Aquilo era um nojo. Yeah. Estão a entender? Estavam lá uns a vender almofadas ungidas. E os frasquinhos de água do Rio Jordão. E os pedacinhos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo deve ter quilómetros de tamanho. Você não imagina quantos pedacinhos de cruz existem por esse mundo fora, como relíquias. Fora os já vendidos pelas iurdes e pelos mundiais do poder de Deus e etc. Portanto, amores, compreendam isto. Essas coisas não vão salvar ninguém. Eu tenho um fio de cabelo de Jesus. Não tem nada. Tem nada, um fio de cabelo de Jesus, acha que era assim. Ouça, então quando foi para lutar pelo corpo de Moisés, Deus teve que intervir, que o diabo queria, para fazer dele provavelmente um ídolo, para levar o povo à idolatria. Os anjos tiveram que intervir, houve luta entre os anjos e Deus teve que intervir. E agora permitir que houvesse o prepúcio de Jesus. Sabias desta, não é? Essa não. Está lá no... Eu já vi, foi uma pastora a orar, Satanás está amarrado aos cabelos dos pés de Jesus. E eu estava a falar de um cabelo de Jesus, então estás amarrado aos cabelos dos pés de Jesus. Essa, pronto, é uma pastora que não sabe assim muito português, né? Porque a Bíblia diz que um dia Deus porá Satanás por escabelo aos pés de Jesus. Estrado. Só que ela entendeu, aos cabelos dos pés de Jesus. Então, e tu também deves ter ouvido essa pastora, não é? Ouvimos essa do solstício também. E muitas outras. Mas vocês percebem o que estamos a ensinar. Ou seja, ouça, não é o enervar que vai você ao céu. É preciso não pecar. Enervou-se, tem direito a enervar-se, tem. Mas não podemos pecar. Não podemos trespassar. Não podemos tresvalar aquilo que é o normal. Estão a entender? Não vamos ser perfeitos. Claro. A salvação não traz perfeição. Traz aproximação de Deus e traz. Nós passamos a ter nojo do pecado. Passa a haver separação entre nós e o pecado. Antigamente tínhamos prazer em estar horas, por exemplo, a ver no TikTok as mulheres nuas. E hoje já não temos. Hoje damos conta que já não vamos ao TikTok. Estão a perceber? Estas coisas. Eu ultimamente, não foi há muito tempo, há uma semana, se calhar nem tanto, estava de noite, de vez em quando penso nas coisas que se dizem, ou que dizem de mim, ou que dizem de alguém, e eu fico a pensar, fico a meditar neste assunto, para ver, eu próprio me analisar e melhorar. Há uma coisa que eu preciso melhorar, porque não há ninguém que esteja tão bem que não possa melhorar.
Todas as coisas podem-se melhorar. Só os cães é que são cães toda a vida. E gatos são gatos toda a vida. Agora o ser humano não, pode melhorar. Hoje está de uma maneira, amanhã pode ser melhor do que foi hoje. Os animais é que não. E então, veio a mim essa declaração que fizeram que eu era bruto, e eu fiquei a pensar, e Deus veio a mim e disse, pois, Deus é amor. E Deus começou-me a lembrar, no dia em que Jesus expulsou os vendilhões do templo, assim com o azorrague, não é? Com um chicote feito de cordas, não é? Expulsou-os, bateu-lhes. Fez-me lembrar que quando Jesus teve o confronto com os fariseus, e lhes chamou filhos do diabo, chamou-lhes sepulcros caiados, hipócritas, chamava tudo. As discussões que Jesus tinha com estes homens, que não eram poucas. Fez-me lembrar aquela mulher que veio pedir ajuda a Jesus, tinha filha endemoniada, e Jesus disse assim, filha, não é bom que a comida dos filhos seja dada aos cães. Aos cachorrinhos. É cães. O cachorrinho é um cachorrinho, mas é um cão. É um cão. E, por outras palavras, Jesus respondeu daquela maneira. Foi bruto de uma porta. E a mulher insistiu. Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus vi assim, esta mulher tem que ser curada. Grande fé que ela tinha. Jesus ainda a desencorajou, porque a mulher não era judia, ela era cananeia, e Jesus não veio para as ovelhas perdidas sem ser as de Israel. Ele próprio disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não veio para os gentios. Era um outro aprisco que ele tinha, que mais tarde iria ser junto aos judeus, mas para naquele momento ele não tinha a missão de vir resgatar os gentios. Naquele momento. É preciso ter atenção a isso, ver o contexto. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel e então tratou aquela mulher como os judeus tratavam os gentios, que nem cães. E Jesus não é bom, comer é para os filhos, não é para os cães. Foi bater uma porta. Então, há muita gente que não entende o que é o amor, não entende uma correção, às vezes está a ser corrigida, mas ninguém gosta de ser corrigido, então fala-se erradamente, nessa igreja não há amor, ou o fulano tal não anda em amor. É como um pai quando bate um filho, o pai não está a andar em amor com o filho? Está. Porque o que é que Deus diz em Hebreus 12? Que todos aqueles que Deus recebe como filhos, Ele castiga, Ele repreende, Ele açoita. Há vários níveis de castigo. Exatamente. O açoite, eu já fui açoitado por Deus, mas fortemente. Porquê? Porque eu andava completamente desviado dos caminhos de Deus, das coisas que Deus queria para mim. Yeah. Eu estou aqui a confessar isto aqui com todas as letras e com toda a hombridade e coragem e sinceridade, porque nós temos de ser sinceros. Ainda hoje Deus lembrou-me do apóstolo Paulo que das coisas que ele se gloriava, era que das vitórias que ele tinha? Não. Ele gloriava-se em quê? Olha, por ter sido aceitado não sei quantas vezes, 39 vezes, por ter naufragado, por ter adoecido, por ter descido da muralha de um cesto, ele gloriava-se em coisas que as pessoas normalmente envergonham-se, escondem. Não quer. Mas ele disse, não, se alguma vez eu tenho que gloriar, glorio-me nas minhas fraquezas. Porque o poder de Deus só se aperfeiçoa de uma maneira. Nas nossas fraquezas. É nas fraquezas. Está a perceber? E isto confunde alguns crentes. Pensam, Deus é amor, mas é justo. Deus é justiça também. Deus corrige aqueles que Ele ama. Ora, olha, se nós vamos todos andar em amor e beijinhos nos beijinhos não se aprende nada, filha. Nós não aprendemos nada se andarmos só aos beijinhos, aos abraços e queremos ter tudo perfeito. É impossível. Jesus foi bruto de uma porta quando vieram dizer, está aqui tua mãe e os teus irmãos. O que é que ele disse? Meus irmãos e minha mãe são aqueles que estão aqui a ouvir a palavra. Eu sei que são os meus irmãos e irmãs. Yeah. Isto era a razão para os irmãos de Jesus se escandalizarem dele. Escandalizaram-se. Não é mesmo? Escandalizaram-se e não foi brincadeira. Mas eu pergunto, então se o próprio Deus age desta maneira, porque é que nós não podemos agir dessa maneira como é por uma boa causa?
se alguém vir eu a corrigir a minha filha quando era pequenina, vai-me dizer que eu sou violento e hoje em dia, se visse um pai castigar ou ensinar um filho a repreender ou castigar, não é? Tiravam-lhe logo a paternidade, a pessoa até ia logo presa, porque as pessoas não admitem a correção. Ninguém está habituado a ser corrigido, ou ninguém gosta de ser corrigido. Deus diz isso, a correção não é muito agradável, mas torna-se um fruto passível de justiça àqueles que são exercitados nela. Bem. Ninguém gosta de ser corrigido, mas nós precisamos de ser corrigidos, irmãos. Nós precisamos ser corrigidos por Deus, pelas nossas autoridades, pelos nossos pais, por pessoas mais velhas. Nós precisamos de aceitar a correção, porque a correção faz-nos bem. Amém. Eu tenho para mim que a Igreja de Cristo, sofre de um mal que não se lhe pode dizer nada. Não se pode dizer nada ao menino, ou ao pastor, ou ao irmão, ou ao presbítero, ou ao diácono, não se pode dizer nada, porque temos que andar em amor. Não, isso é um erro. Nós temos que corrigir o que está mal. O que está mal, está mal, e o que está bem, está bem. Sabes o que é? É o 8 e o 80. Sim. Passámos muitos anos no 80. Sim. Na severidade, na rigidez, na agressividade, nas palavras duras. E agora, na vez de estarmos no equilíbrio, muitos querem o 8. Pois. O mimimi, o cococó, aquela coisa do ai e tal. Eu acredito e sou apologista de a Igreja tem que estar em amor, mas a correção anda de mãos dadas com o amor. Claro, o amor é isso. E quando é preciso, temos que corrigir. Há uma coisa que vocês ainda não perceberam. Sabe porquê que nós fazemos tanta questão de ter estes momentos de perguntas e respostas? Porque isto são momentos de correção. O que é que vocês pensam? Nós estamos a corrigir pensamentos errados. Sim. Nós estamos a corrigir doutrinas erradas. Nós estamos a corrigir erros comuns que ainda hoje são ensinados. Então isto é correção. Só que, como o pastor Zé António diz, há níveis de correção. E uma coisa é certa, Deus, quando lida connosco para nos corrigir, eu digo-vos uma coisa, é muito duro. Ele já passou, mas eu também já passei. E com frequência vou lá. E com frequência sou chamado à pedra por Deus. E só eu sei porque é entre mim e Deus. E geralmente eu não conto a ninguém. Conto, se calhar, aos mais íntimos, àqueles mais próximos de mim. Acabo por contar a eles o que Deus falou, o que Deus mostrou, o que Deus fez. E porquê? Porque se calhar às vezes eu quero facilitar um bocadinho, eu quero permitir alguma coisa e não posso. E o grande problema de hoje em dia é o exagero. Vivemos muitos anos no 80, agora queremos o 8. E não pode ser, tem que ser o equilíbrio. E vocês dizem que a palavra que está a ser dada é bruta. Às vezes já ouvi essa conversa, já ouvi essa história também. Portanto, que somos brutos. Dizem a mesma coisa de mim. Que eu sou, e então de fora. Mas sabes o que é engraçado? É que os de dentro falam comigo. Pronto. Mas e são poucos, e isso passa bem. Eles são gente boa, de bom coração. Agora, os de fora, que ouvem as mensagens, fazem questão de o recado chegar a mim. Porque sabem que eu não ando a ver as redes sociais. Eu já há muito tempo que não ando a navegar para procurar isto ou aquilo. E como percebem que eu não intervenho, então fazem questão de, através de A, B ou C, o recado nos chegar. Agora há um fulano que me põe os recados no WhatsApp. Manda-me diretamente. Faz pombo correio. Pronto. É verdade, estou a falar sério. Não é daqui, graças a Deus. Se fosse daqui já tinha corrigido, já estava o assunto resolvido. E então, ele gosta de ser pombo correio e ele continua a ser. Os recados chegam e, olha, entra aqui e sai aqui. Porque eu estou-me completamente a borrifar para isso. Eu vou continuar, nós vamos continuar a falar da palavra de Deus. E vamos continuar a ensinar a verdade. Doa a quem doer, inclusive se doer a nós. E digo-vos, às vezes nós estamos aqui a ensinar coisas que nos doem a nós. Mexem com o nosso caráter, mexem com a nossa maneira de ser e até com doutrinas que nós acreditávamos anteriormente de maneira diferente. E que se calhar passámos anos a pagar o preço para aprender a verdade. Há uns anos atrás, resumidamente, eu fui acusado por vários irmãos em Cristo,
por causa da questão política. Porque eu não era contra a esquerda, nomeadamente o Partido Comunista. Eu não tenho que ser nem contra, nem a favor. E o que eu dizia a essas pessoas é, vocês são contra o Partido Comunista. Olha, e eu sou neutro, ou melhor, eu sou contra todos. Nem é neutro, eu sou contra. Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS, Chegas e essas porcarias todas. Eu sou contra isso tudo. Para mim, a política são as duas nádegas de uma só coisa. Dali não sai nada bom. Seja a ala esquerda, seja a ala direita. Porque a política nega Jesus. A política nega o método de Deus. E enquanto a política negar o método de Deus, nunca vai funcionar. E como sabemos, porque está escrito, que a política nunca vai aceitar o método de Deus, então eu não tenho que apoiar. Então eram pessoas que se diziam super inteligentes. Zé António, algumas tu conheces. Amigos de longa data teus até, inclusive. Super inteligentes. Chamaram-me burro. Publicamente nas redes sociais. Chamaram-me todos os nomes. Ficou guardado. Eu, por acaso, depois apaguei. Porque isso fica para a eternidade entre eles e Deus. Chamaram-me todos os nomes, inclusivamente houve um que me disse que eu estava com os 2 pés no inferno, porque não apoiava o Chega, porque não apoiava a ala direita, porque a ala direita era conservadora, era de favor de Jesus e dos cristãos, e disto e da vida e daquilo. Tudo treta! É tudo só para ter o voto, que depois de ter o voto, eles são iguaizinhos aos outros. Então, há muitos anos atrás, ouvi uma vez um homem dizer assim: eu não creio em partidos políticos, porque para mim estão todos partidos. Pronto, e essa pessoa, hoje já não acredita nisso. Mas eu acredito, e eu continuo a viver isso. Eu sou totalmente contra a política. Então eu não falo de política na igreja, eu não vou ensinar as pessoas que a direita é fixe, a direita é boa. Trump, Trump é tão inteligente, vamos votar no Trump. Vamos votar Bolsonaro, Bolsonaro, Por amor, não. Nunca entrará um político nesta casa para falar no púlpito, para dizer votem em mim. Nunca! Porque nesta casa fala-se de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Fala-se de Paulo e do seu Evangelho. Fala-se da palavra de Deus e da verdade. Que é que liberta almas, liberta corações e transforma nações. Não é política. Entendem? Eu estou a dizer estas coisas para vocês perceberem uma coisa. Podem dizer o que quiserem de nós. Podem falar o que quiserem de nós. Podem dizer que eu sou burro. Podem dizer que eu sou, como de quem eu fui com o pastor, dizer que eu sou um Zé Ninguém, que não vale nada. Podem dizer que eu sou o pequenino, que eu não tenho valor nenhum. Podem dizer tudo, o gordo. Há um que até se faz meu amigo que diz que eu sou o gordo. Eu sou tudo o que vocês quiserem. Eu não me importo nada com essas coisas. Eu sou o primeiro a aceitar isso tudo. Sou o primeiro a rir disso tudo. Sou o primeiro a estar muito descontraído com isso tudo. Mas há uma coisa que eu sou. Eu sou um pastor do Evangelho. Eu sou um pastor universal. E sei que não prego só para esta casa, eu prego para muita gente fora desta casa. E tenho a certeza absoluta que a palavra que eu estou a pregar é a verdade. A palavra que nós estamos a pregar é a verdade. E podem dizer que ele é bruto, mas ele não é bruto. Percebem? Ele está a falar a palavra de Deus. Ok, ele se calhar não tem a experiência que eu tenho 15 anos a pregar sozinho. Sem influência denominacional. Mas cada vez que ele prega está melhor. Gosto mais de o ouvir. Gosto porquê? Porque ele justifica, ele vai ler a Bíblia, ele vai buscar, vai procurar, faz o mesmo que eu faço. Faz a mesma coisa que eu faço. Às vezes a gente aparece aqui descontraídos e a rir e a contar coisas e tal. Mas vocês não sabem quantas horas tivemos. E para nós que trabalhamos, às vezes tem que ser na hora do almoço. Estamos a pôr o garfo na boca e a ler. E à noite, enquanto a esposa está a dormir, eu se calhar estou no escritório a buscar a Deus e a ler e a procurar. Porque há alguém que se lembrou de fazer uma pergunta no WhatsApp à 1 da manhã. Ou às 6 da manhã. Ou seja, a que hora for. E como eu não gosto de deixar as pessoas na insegurança e na incerteza, porque é aí que o diabo opera, é o campo de batalha do diabo,
trazer a dúvida. Nós estamos sentados à direita de Deus Pai. Essa é outra coisa que se ensina, é que o diabo pode se sentar nos nossos ombros. Digo-vos já que não. O diabo nem se pode aproximar de nós, porque nós estamos à direita de Deus Pai. Então o que é que ele faz? Ele lança as setas, os dardos, mas de longe, dardos inflamados. E muitas das vezes nós aceitamos, porque temos a mente desocupada. Na vez de pensarmos nas coisas do alto, Claro. na vez de pensarmos na palavra de Deus, estamos a pensar que ele é bruto e que eu sou gordo. Ou que eu não faço. Ou que eu não permito. Ou que eu permito. Ele devia de fazer uma reunião de pastores. Ele devia de fazer uma reunião de caracóis. Ele devia de vender bifanas ali no café. Ele devia de não vender café no café. Vendia só chás. Cada um tem a sua opinião. Todos querem fazer o meu trabalho. Todos querem liderar a igreja. E já que estamos, tu puxaste o assunto, já agora arrematamos o assunto de uma vez por todas. Meus amores, o meu lugar está sempre à disposição. Desde que me garantam que foi Deus que vos chamou. Se vocês me garantirem que foi Deus que vos chamou, eu sou o primeiro a descer do degrau e ir à minha vida. Tenho 42 anos de idade. Tenho uma mulher jovem, bonita em casa, que quer ir viajar, quer passear, que compreende que eu tenho uma chamada e eu dedico os meus fins de semana ao Evangelho. Eu dedico a minha semana ao Evangelho. Eu estou no trabalho, mas estou a pensar no Evangelho. Eu estou a trabalhar, e estou a fazer relatórios e estou a pensar que tenho que contactar a empresa para fazer as obras ali. E que tenho que pedir ao Tiago para me fazer uma investigação sobre uma câmara que eu lhe pedi e à Célia para não sei o quê, e tenho que telefonar à Aida porque não sei o quê, tenho que telefonar à Zélia por causa dos assistentes, tenho que telefonar ao Zé Manel, ou não sei o quê, e estou a pensar nisto tudo. Mas como a gente aparece aqui a rir e vem dispostos, porque nós vivemos a plenitude da salvação, porque eu não merecia nada, mas o Senhor agradou-lhe salvar-me, porque eu não sei e não quero saber, não vou-lhe perguntar. Eu vou chegar lá em cima e vou ficar tão contente com a vivenda que Ele me fez, com as coisas boas que Ele preparou para mim, para a eternidade, que eu não lhe vou ter coragem de perguntar seja o que for. As primeiras palavras que vão sair da minha boca é de gratidão. Obrigada porque tu foste bruto comigo. Obrigada porque tu me deste a salvação. Tu me sacudiste com o teu azorrato quando eu andava a pensar em que aquilo que eu fazia é que estava certo. Ou vocês pensam o que é que foi que me atingiu em 2007? Foi o azorrato de Deus. O azorrato de Deus é que me sacudiu. A diferença é que eu, na vez de me agarrar à coroa de bispo e à capa de pastor e aos certificados da escola bíblica e não sei o quê, eu deitei essa porcaria toda fora. E deixei o azorrato levar essa porcaria toda. Porque eu era um vendilhão do templo. Assim como ele, assim como alguns de vocês. Eu nunca vendi almofadas ungidas, pois não. Mas disseram há mães a quem o fazia. E deram ofertas para aviões, para usos pessoais. E deram dinheiro para pessoas que abriram contas nas Ilhas Caimão, coisas para paraísos fiscais, para um dia, se tiverem que fugir, terem o dinheiro guardado. E muitas das vezes você deu ofertas que depois foram queimadas. Sim, porque foram comprados milhares de cartazes, milhares de folhetos para fazer campanhas pelo país e depois as sobras eram queimadas numa quinta ali no Tejal. O seu dinheiro foi queimado. É assim que era tratado. É tratado nessas denominações e nessas igrejas, é assim que é tratado o suor do seu rosto. Como a Bíblia diz, com o suor do teu rosto comerás. É assim que é tratado o serviço que você faz. Sabe como é que deviam tratar? Era de pensar assim: tenho saudades do pastor Zé António. Tenho saudades do pastor João Viegas. Mas não. Arranjem os dentes quando falam de nós. Como se nós fôssemos dois monstros. Estão a perceber?
Ai, o passado deles. E então? Querem falar do meu passado? Olha, então eu sou o primeiro a falar do meu passado. Olha, acabei de falar do meu passado. Eu não tenho nada para dizer porque Jesus já limpou. Amém. E se ele limpou, ninguém tem o direito de dizer ele não tem argumentos para falar para mim. Ai não, tem. Tanto eu como ele, como outro pastor aqui. Todos temos argumentos para falar. Sabe quais são? Não são meus. Quem deu crédito à minha pregação, Isaías 53, foi Jesus Cristo. Não há condenação para que estão em Cristo. Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Amém. Então nós temos é que renovar a nossa mente. O pastor não gosta de mim. Eu amo-vos a todos, eu amo-vos de uma maneira. Eu às vezes digo isto e as pessoas pensam, ele está a brincar. A Ruth tem ciúmes. A minha mulher tem ciúmes da maneira como eu gosto de vocês. Tu gostas mais das pessoas da igreja do que de mim. Não, eu gosto de ti. Mas eu quando casei com ela, ainda antes de casar, eu disse-lhe, olha, tu nunca estarás acima de Deus. Se um dia eu tiver que escolher entre Deus e a ti, eu vou escolher a Deus, sem pensar duas vezes. A diferença é que quando eu lhe disse isto, Deus, o apóstolo e a igreja estavam misturados. Mas hoje é só Deus. E Deus nunca me vai pedir para eu escolher entre ela e ele. Porque Ele tem um plano para ela. Ele tem um propósito para ela. Ele pensou nela também, no meu ministério. Como pensou na Maria, Zé. Sim. Provavelmente pensou até na Maria. Não nas outras todas para trás. Percebes? Sim. Não tenho dúvida. Maria já há muitas. Porque não, como a tua, não há, não. Como aquela não. Aquela que o Senhor te deu e que efetivamente para mim é a prova. Ela é a prova, o coração de amor que ela tem, o coração como ela é. Não, ela é a prova. Foi nela que Deus pensou para o teu ministério, para a tua vida, para o crescimento da tua vida espiritual com Ele. E vocês desculpem esta minha frontalidade, estamos a responder a perguntas. Mas eu sou muito calmo, sou muito brando. Eu gosto de toda a gente, eu amo toda a gente da nossa igreja. Mas eu às vezes digo-vos, eu passo com cada coisa. As pessoas irritam-se por coisas do Arco da Velha. Zangam-se comigo por coisas do Arco da Velha. Percebe o que eu quero dizer? Arco da Velha é uma expressão, está relacionado com o Arco da Velha Aliança. Coisas tão antigas, coisas que são irrisórias hoje em dia. Que valorizamos o não de uma maneira que devíamos valorizar mais era o sim. Cuidado, igreja. Vamos abrir os olhos. Nós não estamos aqui para bater em ninguém. A doutrina é dura. Olha, é dura para nós primeiro. Para nós é dura primeiro porque mexe connosco. Não podemos ensinar nada que não esteja já embebido no nosso coração. Senão vamos falar oco. Não. Volto a dizer, quem é que deu crédito à nossa pregação? Isaías 53:1. A quem se manifestou o braço do Senhor foi subindo como um renovo. Se renova a cada dia, pois claro. Então, desculpem a minha frontalidade e não era nada disto que a gente tinha programado. Nem falámos, praticamente a gente só de olhar um para o outro, a gente já sabe o que é para fazer. Mas eu tinha que dizer isto. Dizem que ele é bruto, dizem que eu sou bruto. Epá, glória a Deus, então somos brutíssimos. Brutalhões, brutalhardos. Percebem? A sério, vamos usar aqui uns superlativos brutalhõesíssimos, pá, porque é em amor. Eu sou um bruto de amor. Porque o que nós pregamos pode ser duro, mas é por amor. Quando você segurava o braço do seu filho e ele queria atravessar a estrada, vindo o carro lá, você não lhe segurava o braço com força. Olha, uma vez o meu irmão, na piscina do Lido da Ilha da Madeira, uma miúda franzina, magrinha, era daquelas que se o vento soprasse, a miúda ia. Escorregou, caiu para dentro da piscina. Os pais não se mexeram. Ele é que foi lá, ele esticou-lhe a mão, agarrou a miúda pela mão e levantou a miúda. Ela ia se desconjuntando toda. Foi bruto. Foi bruto com ela para tirar de dentro da água. A miúda afogava-se ali, ninguém dava conta. Viraram-se para ele. Você é um bruto. Porque ele ia-lhe arrancando o braço. Epá, a miúda é muito magrinha. E eu disse, olha, é bruto, mas salvou-lhe a vida. Calaram-se logo.
Meus amores, podemos ser brutos, mas estamos a salvar a vossa vida. Estamos a trazer a verdade aos vossos corações. Ok? Abram os vossos corações porque é mesmo por amor. Não é com vontade de bater em ninguém. Não é com vontade. Eu não quero. Não tenho prazer. Porque as pessoas assim vão-se embora da igreja. Ouça, eu não tenho prazer em que ninguém saia. Não é esse o meu objetivo. Vou começar a pregar sobre a graça de Deus para as pessoas irem embora. Não. Vamos começar a pregar sobre a graça de Deus. Vamos, sim, senhor. Eu vou fazer uma introdução e vamos estar umas boas semanas a pregar outra vez sobre a graça de Deus, como estivemos há um ano, há dois. Foram 20 e tal semanas. E eu fiquei espantado. Como Paulo poderia dizer a Gálatas, quem vos fascinou? Ao fim de um ano, parece que já desaprendemos tudo o que aprendemos sobre a graça de Deus. Que ele está a pregar o mesmo que eu já preguei e estão a dizer que ele é bruto. Não é bruto! É verdade. Estão a dizer que eu sou bruto. Não é brutalidade, é verdade. E é por amor. E digo-vos, eu às vezes estou a ministrar, ele diz que eu sou chorão. Eu não levo a mal, porque sou. Eu choro porque eu sinto aquela necessidade de que vocês entendam que estamos a fazer isto, que é o melhor, que é por amor, é um amor incomparável. Olha, uma vez, com os meus 12 anos, uma miúda, fomos de férias para a Fonte da Telha, uma miúda mentiu a meu respeito. O meu pai deu-me uma tarefa tão grande. Foi a primeira e única vez que ele me bateu. É que ele nem me perguntou como é que eu me chamava. Ele entrou em casa, pão, pão, pão. Eu parecia sabes, um papagaio. Um papagaio de papel nas mãos dele. Eu nem sabia porque estava a levar. Lá me disse o porquê e estava de castigo e não sei o quê. Eu até disse para ele, eu não te reconheço. Nunca te vi dessa maneira. Naquela coisa do proteger e tal, bati com o pé no pé de uma cadeira de madeira e infectou, ficou unha encravada. Ele no dia a seguir depois lá se arrependeu, porque ele, por muitos defeitos que tivesse, pensava as coisas, foi-me pedir desculpa da maneira como tinha falado comigo, como me tinha batido, mas estava muito enervado porque tu tens que dar um bom exemplo, tu és um menino como deve ser e eu não gosto que digam coisas a teu respeito. E eu disse-lhe mesmo que seja mentira. E aí aquilo ficou. Mas eu não tenho provas que não é mentira, mas também não tens provas que são verdade. Entretanto, eu deixei passar aquela situação, mas a unha foi encravando e doía a brava. E então ele disse-me, eu vou-te escaldar o dedo. Hoje já não se faz nada disso, não é? Bacia de água quente, a ferver, com sal, o algodãozinho, não é? Ali a água a bater no dedo. E há uma altura, aquilo doía tanto, ardia tanto, que eu disse-lhe, tu estás-te a vingar de mim. E ele disse, não. A partir do momento que eu te pedi desculpa, para mim o assunto ficou resolvido. Não me estou a vingar. Eu sei que te dói, mas estou a fazer o melhor por ti. E eu nunca mais me esqueci disto. Amores, eu não estou, nem ele, nenhum de nós, que somos os que estamos a pregar mais, nem o João Carvalho, o pastor João Carvalho, nenhum pastor dos que prega aqui, estamos com a intenção de bater em ninguém. Ok? Até porque o azurrado está nas mãos de Jesus, nem está nas minhas mãos, nem nas dele. Tá? Se as pessoas sentem que estão a levar é porque nós somos nós, é Deus que está a querer corrigir alguma coisa, não é? E Deus não corrige connosco também? Claro, então. E Deus não fala connosco? Claro. E o pastor Chaves, parafraseando o que ele já disse aqui tantas vezes, Zé, tanto nos últimos anos que ele tem estado aqui connosco, ele disse assim, muitas vezes, prefiro ser corrigido pelo meu pastor do que ser corrigido por Deus. Ah, sim. É. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é o que está escrito. O apóstolo Pedro Complicado. bem o disse. Duro é cair nas mãos do Deus vivo. É. Ok? Pronto, desculpem, olha, eu pronto, de vez em quando também tenho os meus momentos de... Faz falta a toda a gente.
É porque você está zangado. Não, eu gosto das pessoas, eu amo as pessoas, eu compreendo as pessoas. Vocês têm acesso, olha, vocês têm uma sorte, não é sorte de jogo, é sorte. Deus deu-vos um pastor acessível. Eu não sou inacessível, eu não estou no pináculo, eu não vivo no último andar, o meu escritório não é proibido às pessoas, geralmente a porta está aberta. Às vezes eu até estou a falar coisas privadas e vão lá bater à porta. Olá, mas nem sabem se estão a interromper ou não. Mas eu também não me ofendo. A porta está aberta. Yeah. Pastor, preciso falar consigo. E eu agarro na pessoa, vou logo. Se não consigo dar o aconselhamento na segunda, dou na sexta. Se não consigo na terça, ou seja, eu estou disponível. Nós estamos disponíveis. Portanto, vocês, até nisso, Deus deu-vos um pastor ao alcance. Há tantos com igrejas bem mais pequenas que se fazem tão importantes que nunca estão disponíveis. Eu conheço um que me dizia que dar um aconselhamento para mim é como arrancar um dente. Que nunca gostou de dar aconselhamentos. Portanto, vocês estão a entender? Portanto, ficámos aonde? Uma pessoa normal e tal. A intercessão de um crente é poderosa ao ponto de alcançar a salvação de outra? Olha. Era as horas. Pois é. Temos de terminar, não é? Tu vais buscar a Maria agora, não é? Hã? Vais buscar a Maria agora? Sim, eu vou buscar. Ainda ficaram 1, 2, 3, 4, 5 perguntas que vai ficar para outra altura, se calhar. Estas últimas 5, mais a da irmã Paula, É a última, sobre a predestinação. Mas há ainda uma outra, que mesmo final, que a irmã dizia, porque é que Jesus só ressuscitou ao terceiro dia? Boa, podemos terminar com essa, não é? Para mim é muito simples. Há muitos estudos, já ouvi muita gente dizer, por causa dos dias que não eram contados da mesma maneira no tempo dos hebreus, sim, e hoje conta-se de maneira diferente. Por causa dos períodos do tanta dia, coisa. não é? Eu, sim, como sou uma pessoa muito simples e prática, eu atalhei, fiz um detalhe foice. Disse, muito se pode dizer acerca deste assunto, mas isso vai levar... Diz? Não seja bruto. Mas a gente às vezes tem que ser brutos para ser simples, não é? Foice. Mas isso vai levar a um sem fim de explicações e cada vez mais rebuscadas e intrincadas, que não tem nada a ver para a nossa edificação. Sinceramente, isto é o que eu penso. Acerca da contagem dos dias, dos tempos bíblicos, do conceito de tempo do hebraico e do grego. A minha opinião, é o que eu estou aqui, é simplista das coisas, leva-me a acreditar que Deus cumpriu a promessa feita em Salmo 16, que diz que não deixarás que o teu santo veja a corrupção. Foi por isso é que ele ressuscitou ao terceiro dia. E porquê? Porque o judeu considerava que o corpo entrava em decomposição sem hipótese de ressuscitar, porque havia o coma alcoólico do hidromel e não sei o quê, já da altura, muitos ficavam deitados e ao fim de 2 dias acordavam, ou 3 dias, mas ao 4º dia, a corrupção do corpo. Sim. Ou seja, eles já sabiam que estava morto. Quando Jesus, deixa-me só dizer Sim, isto, sim. quando Jesus foi orar por Lázaro, quantos dias Lázaro já estava morto? 4. Exatamente. Já cheira mal. Sim. A corrupção do corpo. E tudo estava feito para a glória de Deus. Por isso, eu sou da mesma opinião e ainda te vou dizer mais outra coisa. Foi para o cumprimento das palavras de Jesus. Exatamente. Em 3 dias destruirei o templo e em 3 dias o levantarei. Destruam este templo e em 3 dias o erguerei. Exatamente. Tem a ver é com a fidelidade de Deus, com a promessa de Deus, que Deus cumpre as promessas dele. Ele disse que era assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim convinha que o Filho do Homem tivesse 3 dias no coração da terra. Exatamente. Pronto, foi o cumprimento das promessas de Cristo, das palavras dele. Agora, estar a inventar que... Então não tem nada a ver com a numerologia? Não. Que o 3 é o número de Deus. 3 foi a conta que Deus fez, não é? Exato. Eu sou assim muito simplista e gosto de explicações simples. Não Mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Porquê? Primeiro tem o cumprimento da promessa do Velho Testamento. As palavras de Jesus também. Estão a entender? E faz todo sentido. Ele destruiu o templo, ele rasgou o véu de alto a baixo,
e edificou o corpo ao fim de 3 dias, ou seja, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Não é? E quem com ele creu também ressuscitou. Também viram a mesma prova. Portanto, se alguém vier com a história é numerologia, é o 3, o número que Deus fez, aquelas coisas. Porque Jesus morreu às 3 da tarde, e então assim, são 3 dias, mas pronto, como morreu na sexta, e os judeus só consideravam as primeiras 2 vigílias, que eram as vigílias do dia, desde as 6 da manhã até à meia-noite, e tal, assim que são 3, e tal. Irmãos, esqueçam isso tudo. Salmo 116. Salmo 16. 16, exatamente. Fala nisto, para que não veja a corrupção do corpo, ou seja, os 4 dias em que o corpo já não tem hipótese de voltar atrás, e mesmo assim, com Lázaro voltou e ressuscitou e viveu mais uns anitos ali com as irmãs e com Jesus, e para que se cumprisse aquilo que Jesus disse, sendo ele o verbo e a palavra, João capítulo 1, ele nunca diria nada que não se cumprisse. E tudo o que Jesus disse cumpriu-se integralmente. Não é isto? É isso. Pronto. Agora não tem aqui mais perguntas, mas vai ficar muito longo, não é? Tem que ficar à altura. Para a semana vamos retomar o estudo da Palavra de Deus. Depois o pastor Zé António estará uma semana no Luxemburgo. É assim, não é? Não chega a ser uma semana, é só um fim de semana. É um fim de semana, pois. É uma sexta e um domingo. E depois retomamos o que estamos a fazer. Na graça de Deus, na Palavra de Deus e na sua grande compaixão e misericórdia. Irmãos... E segunda-feira temos o Seminário de Louvor. E segunda-feira temos o Seminário de Louvor, às 11. Está aberto para todos quantos queiram vir. E com o almoço a seguir, ao 12:30, mais coisa, menos coisa... para estarmos em convívio, e depois à tarde há ensaios, mas os ensaios são só para o grupo de louvor, e pronto, e glória a Deus. Quem quiser vir ao seminário pode vir para ouvir a palavra de Deus, é às 11 da manhã, e depois trazer qualquer coisa para comer, para nos juntarmos todos juntos. Não é preciso trazer muito, pode trazer apenas sei lá, uma coisa que eu aconselho. Eu depois vou comprar. Não aconselho, porque nós temos um período de almoço já muito específico, que é para começarmos os ensaios a horas, cumprirmos o nosso timing, e a ideia é estarmos um bocadinho em convívio. Por exemplo, você pode, de um dia para o outro, trazer frango assado, ou quem sabe, pôr uma cunha para haver um bacalhau à nenuco, e assim umas coisas. Eu vou trazer guacamole, já agora, se não sabem o que é. Guacamole? Guacamole. É uma comida mexicana feita com... Já estou com água na boca. Com pera, abacate, tomate, cebola, alho, lima, sal, leva um bocadinho... e come-se com pão, ou com as farritas, ou então com... uma outra coisa que eu agora não me recordo o nome, mas é muito bom. Digo-vos que é mesmo muito bom. Para quem gosta de abacate, claro. E não estejam a olhar assim para mim, porque é bem bom. Posso-vos garantir que é bem bom. Ok? Pronto. Mas o essencial é a papinha espiritual. Ouvir a palavra de Deus, eu vou estar cá, e o pastor Zé António também, vamos ministrar o Seminário de Louvor. Eu vou ser o primeiro, e sabe-se lá o que é que Deus vai fazer mais de avante. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Queres orar? Ora, Querido Senhor, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta noite, por mais este tempo que tivemos na Tua presença, com a palavra de Deus, com louvor, em comunhão. Obrigado, Pai, porque o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, a Tua graça, mas também a Tua justiça e, acima de tudo, Senhor, a vontade que Tu tens que nós possamos crescer até à estatura varonil de Cristo, para que possamos andar diante de Ti, agradando-Te em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento da Tua palavra, para que não sejamos mais meninos inconstantes, Senhor, mas possamos ser homens e mulheres
escolhidos por Ti, predestinados, Senhor, para a salvação e também para despertar aqueles que estão à nossa volta para o conhecimento da palavra, para que também eles venham à salvação, em nome de Jesus. Usa-te cada um de nós, usa-te da nossa boca, usa-te do nosso coração, somos vasos nas Tuas mãos, vazios de nós mesmos, enche-nos, Senhor, com a Tua glória, e hoje Te peço, Senhor, que nos conduzas até casa em paz e segurança, com a certeza, Senhor, de que Tu estás connosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Yeah.